Olá, este é o desafio semanal número 12. O tema de hoje será um tema da geometria plana, área do círculo. Nessa questão, nós vamos fazer uma questão do Enem 2015, é um pouquinho mais antiga, porque a aula a gente praticamente esgotou os temas da geometria plana. Então eu coloquei uma questão um pouco mais antiga e ela tem uma particularidade diferente das que a gente fez, que ela apresenta a letra grega π, que vem da origem do círculo lá, que é o comprimento dividido pelo diâmetro, que dá igual a π, né? Então ela não utiliza nem 3 e nem 3,14. A gente deixa a letra grega do jeito que ela está mesmo, né? Então tem uma particularidade em algumas questões de geometria que a gente não utiliza um valor numérico para o π. Então nós vamos ver nessa questão do Enem de 2015. Então vamos lá. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. A área de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio igual a 2 quilômetros, cuja as circunferências se tangenciam no ponto O, conforme mostra a figura. Só um parênteses rapidamente, quando a gente fala assim, a área de cobertura, então o raio de cobertura de uma determinada antena, no caso aí a antena de celular, tudo que está dentro daquele raio de cobertura, é um círculo em volta daquela antena, tem, no caso, o que está falando aí, o sinal do celular, certo? Então, trazendo para a realidade, só para contextualizar um pouco o tema que nós estamos estudando, é aproximadamente 7,5 km o raio de cobertura de uma antena de celular. Geralmente é isso aí. Pode ser que vai variar um pouco por causa da tecnologia, mas basicamente é isso. Então, tem aqui o modelo matemático do que a questão apresenta. Então, no meio, nós temos o ponto O, e tanto a esquerda quanto a direita desse ponto O tem as duas antenas de cobertura aí. Então tá uma do lado da outra, obviamente ela está localizada ali no centro, não mostra nenhum ponto onde ela está, mas é a área de cobertura. Então todos os celulares estiverem dentro dessa área de cobertura tem sinal, certo? Aí o que acontece aí? Ele falou que essas duas antenas serão substituídas por uma antena mais potente, que seria esse círculo maior que ele já até indicou lá, ó, a área de cobertura da nova antena. Então, aí nós vamos comparar as duas coberturas e no caso da tangente, né, a gente lembra das razões trigonométricas, mas a palavra tangente no português significa ao lado. Então ele falou se tangenciam, significa o quê? Que a área de cobertura de uma determinada antena está do lado da outra. E aí o ponto O é o centro dessa nova antena e você vai perceber que também está tangenciando a área de cobertura das duas, que vai ser o círculo maior que está pontilhado aí, certo? Continuando a leitura, o ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo que tangenciará exatamente a circunferência das áreas de cobertura maior, ou seja, ela é mais potente, tem uma maior área de cobertura. Continuando, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em, então, tá lá as alternativas. Uma coisa importante a gente perceber é como foi apresentada essas alternativas. Primeiro, o raio foi dado em quilômetros e a unidade de área, quilômetros quadrados, não precisamos fazer conversão nenhuma. Outra coisa importante, não vou usar a unidade, justamente para não confundir vocês também, porque foi dado em quilômetros, quilômetros quadrados, deveria ter aí, mas não tem problema nenhum que foi indicado em cima que essas medidas são em quilômetros quadrados. Aí o que acontece? A gente tem que comparar com a área antiga, ver a ampliação, o quanto que ela aumentou, certo? A gente vê pelo desenho que aumentou. E um caso particular, olha, 8π, 12π,
16π, 32π e 64π. Então significa o quê? Que nós não vamos substituir nem 3, nem 3,14 para o valor de π. A gente vai usar o cálculo da fórmula, só fazer a parte numérica, e o π a gente deixa do jeito que está mesmo, porque senão teria que transformar as alternativas também para um valor numérico para poder comparar as áreas. Então a gente vai deixar o π do jeito que está aqui. Alguns exercícios tem essa ideia também, tá? Bom, interpretando a imagem, então nós vamos primeiro calcular qual é a cobertura das duas antenas, as antenas antigas, que vão substituir. Então eu coloquei lá como área atual. Então a gente tem o raio aqui igual a 2 km, certo? Só relembrando, para vocês, creio que não tem dificuldade, o cálculo da área do círculo é π vezes o raio elevado a 2. Como são duas antenas de celular, então eu vou multiplicar esse resultado por 2. Então eu coloquei a área atual, vai ser 2π vezes 2 ao quadrado. Então a área do círculo, só para relembrar, é π vezes o raio elevado à segunda potência. Aquele 2 que está ali na frente seria o dobro da área, porque são duas antenas. Então resolve a primeira potência, multiplica o resultado por 2, então vai dar um número π. Por exemplo, 10π, certo? É a área de cobertura, porque ele não pediu para substituir nenhum valor. Aí nós temos o cálculo da área nova, que vai ser a cobertura um pouco maior desta antena mais potente. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o segundo círculo como referência, e pegando esse círculo como referência, a gente vai perceber que o diâmetro é 4. Por que é 4? É o dobro, né? O dobro o diâmetro é o dobro do raio. Esse diâmetro então é 4, e no desenho a gente percebe que esse diâmetro da cobertura da antena menor é a mesma coisa que o raio da cobertura da antena maior, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área usando o 4 como raio do círculo maior, ou seja, no caso aí, o raio de cobertura da antena mais nova. Então vamos calcular a área nova, certo? Então coloquei a n, vai ser a mesma coisa, π vezes o raio ao quadrado. No caso agora o raio é igual a 4. Resolve lá a potência e deixa o π, o número, e vezes o π, certo? E aí nós vamos ter que calcular a ampliação. O que foi a ampliação? O quanto que esta área aumentou só pelo fato de trocar esta antena com uma antena mais potente. Então nós vamos comparar as duas, né? Então eu coloquei aqui mais ou menos, deixei indicado, coloquei a AM, que é a área de ampliação, vai ser a área nova, que a gente percebe pelo desenho que é maior, menos a área antiga, que é a área de cobertura de duas antenas de celulares aí, que a gente já fez o cálculo aí, certo? Bom, então é esta a proposta. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para quem tem interesse de estudar questões do Enem, da ETEC, que tem a ver com os temas do ensino médio aí, tá bom? Um abraço a todos, até!